como nós conseguimos viver uma vida em santidade. Então, a gente já viu o primeiro, que foi no capítulo 6, e o motivo pelo qual nós devemos ir e conseguimos de fato viver uma vida em santidade. O primeiro motivo a gente viu no capítulo 6 foi que a gente morreu para o pecado. No capítulo 7 a gente aprendeu que a gente morreu para a lei, no sentido que a lei não acusa mais a gente. Então, nós morremos por pecado, no sentido de que o pecado já não tem mais domínio sobre nossas vidas, já não estamos mais debaixo do jugo do pecado, o pecado já não domina mais a gente. E no capítulo 7 a gente aprendeu que a lei ela já não acusa, mas a gente, nesse sentido, a gente morreu para a lei. Não que a gente não deve cumprir a lei, a gente cumpre a lei agora porque a gente ama a lei de Deus, como todos aqueles que amam a Deus. E hoje nós vamos aprender o terceiro motivo que está expresso para nós no capítulo de número 8. Diferente dos outros dois capítulos, que eu disse que precisava pregar o capítulo inteiro para vocês, esse capítulo 8 a gente vai precisar dividir ele em 3 sessões diferentes, porque na primeira sessão o texto trata de uma coisa, na segunda sessão o texto trata de outra coisa, e na terceira sessão o texto trata de uma outra coisa. Mas a figura principal desse texto do capítulo 8 aqui é o Espírito Santo de Deus. Então, o terceiro motivo pelo qual nós devemos e podemos buscar uma vida em santidade ou viver uma vida piedosa, uma vida santa, é porque o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus habita na igreja do Senhor e é Ele quem ajuda a igreja a viver uma vida santa, a buscar uma vida em santidade. Hoje, nós leremos o capítulo 8, dos versos 1 ao verso 17. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, nós suplicamos a tua graça,
Mais uma vez te agradecemos pelo privilégio de poder abrir a tua palavra, de poder lê-la, de poder expor a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos dá nessa noite de sermos achados como igreja do Senhor. Clamamos a Ti, Senhor, nesse momento em especial de exposição bíblica da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa aplicar essa palavra de maneira poderosa aos nossos corações. Pois eu bem sei, Senhor, que a minha voz só é capaz de chegar até os ouvidos daqueles que me ouvem, mas que o Teu Santo Espírito é aquele que é capaz de aplicar essa palavra no coração de cada um nessa noite. Portanto, fala individualmente com cada pessoa nesse lugar, fala individualmente com o Teu povo, aplica de forma bendita e maravilhosa a Tua palavra, que ela encontre guarida em nossos corações. Unge os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua voz. Assim clamamos e assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esses 17 versículos que nós acabamos de ler, para melhor entendermos ele, precisamos separá-lo em 3 seções. Dos versos 1 a 4, o apóstolo Paulo está mostrando à igreja a ação feita pelo Espírito Santo, aplicando a obra da redenção em nossos corações. Preste atenção. Nós vimos, a partir do capítulo 6, que nós morremos para o pecado. E lembre-se, eu disse a vocês que há uma conexão entre o capítulo 6, o capítulo 7 e o capítulo 8. Não poderíamos compreender, por exemplo, o que o apóstolo está dizendo aqui no capítulo 6, aqui no capítulo 8, sem que antes compreendêssemos aquilo que o apóstolo está dizendo no capítulo 6, quando ele afirma categoricamente que todos nós, uma vez justificados, ele afirma isso no capítulo 5, morremos para o pecado. A justificação, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a fé salvífica que alcançou as nossas vidas, o nosso coração, fez com que nós morrêssemos para o pecado e ressurgíssemos em uma novidade de vida. E essa novidade de vida é uma vida que glorifica a Deus, é uma vida completamente diferente daquela vida que vivíamos anteriormente. Mas para isso acontecer, foi necessário a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É o Espírito Santo de Deus que aplica essa obra redentora nos nossos corações. Quando a gente lê a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, isso fica muito claro. O Pai arquiteta todo o plano de redenção, esse plano de redenção é arquitetado pelo Pai, o Pai elege os seus eleitos, o Pai pré-ordena esse plano lá na eternidade e Ele envia o seu Filho, que vem ao mundo e cumpre esse plano da redenção, sendo fiel ao Pai até a morte e morte de cruz, se entregando naquela cruz do Calvário, para que naquela cruz o Pai pudesse punir o Filho por conta dos nossos pecados, de maneira que Cristo morre lá e consuma essa obra da redenção naquela cruz. Mas, desde o seu nascimento até a sua ressurreição, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo fez nada em absoluto pelo seu poder como o Deus Filho. Toda a obra realizada por Cristo nesse mundo foi uma obra do Espírito Santo. Ele foi concebido por obra do Espírito, ele viveu nesse mundo por obra do Espírito, ele morreu naquela cruz e ressuscitou por obra do Espírito Santo de Deus. Ele não usou os seus atributos de Deus para facilitar em momento algum a sua caminhada nesse mundo. Mais ainda, o Espírito Santo é aquele que, segundo Efésios, que pega essa obra que foi consumada por Jesus Cristo e aplica essa obra no coração dos homens. Se hoje nós estamos aqui em adoração a Deus, se hoje nós somos encontrados como homens e mulheres que reconheceram os seus pecados e recorreram a Deus, clamando pelo seu perdão, recorremos a Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, pela fé, isso só fizemos porque o Espírito Santo de Deus aplicou essa obra redentora em nossos corações. É isso que o apóstolo Paulo está explicando dos versos 1 até o versículo de número 3. É o Espírito Santo quem aplica essa obra redentora em nós.
nos convencendo da justiça, nos convencendo do pecado e nos convencendo do juízo de Deus. E o Espírito Santo, a palavra espírito no grego é a palavra pneuma, que significa vento, sopro, espírito. O Espírito, diz o apóstolo João no seu evangelho, que ele sopra onde ele quer. Ninguém sabe de onde ele veio e muito menos para onde ele vai. Esse Espírito de Deus é livre e ele age conforme a vontade de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sopra no coração do homem, fazendo com que essa obra redentora seja aplicada em cada coração, de maneira que todos nós que fomos salvos porque Deus na eternidade nos elegeu e preparou um plano de redenção que em algum momento da história foi cumprido nesse mundo através do Deus Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que essa obra foi aplicada nos nossos corações através do Espírito Santo de Deus. Algumas vezes as pessoas confundem e dizem assim, olha, esses crentes batistas tradicionais, os reformados não creem no Espírito Santo. Muito pelo contrário. A gente crê tanto no Espírito Santo que a gente sabe que a gente só está aqui hoje por causa do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tivesse agido em nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Se o Espírito Santo não estivesse aplicado a mensagem do Evangelho em nossos corações, nós estaríamos perdidos nessa noite. O Espírito de Deus habita na igreja do Senhor em nossas vidas. Ele aplicou essa obra redentora em nós. Veja o que diz o texto. Agora, pois, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito, com E maiúsculo, da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, a gente viu isso na semana passada, que a lei não salva, ela só condena. A lei ela está o tempo todo apontando os nossos erros. Isso era impossível para a lei fazer isso. No que estava enferma pela carne, se fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, no tocante ao pecado e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Essa obra redentora de Cristo na cruz em nossas vidas, ela é aplicada aos nossos corações através da instrumentalidade do Espírito Santo de Deus. Dessa forma, o apóstolo abre o texto dizendo, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas pessoas me perguntam, pastor, salvação se perde? Está aqui a resposta. Salvação não se perde. A salvação não se perde porque ela não foi obtida por méritos meus nem seus. Somos salvos pela graça, mediante a fé e pela fé somente. Significa que nós não somos salvos pelas nossas obras, mas a melhor obra, já dizia um teólogo, que o homem pode fazer é aquela que Cristo Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Todas as nossas obras são incapazes de nos justificar diante de Deus, mas tem muito crente que ainda não aprendeu isso. Quer ver uma coisa? Tem crente que quando comete um pecado, ele faz assim, não, eu preciso ir para a igreja, eu preciso trabalhar dobrado agora, porque eu fiz uma coisa errada e agora eu preciso compensar a Deus por aquilo que eu fiz. Se você faz isso, você não compreendeu a salvação pela graça. Nada que você faça vai compensar o que Deus fez por você. E por mais que você se esforce e tente se justificar diante de Deus, isso é inútil. Não existe nada que você possa fazer para aumentar, por exemplo, o amor que Deus sente por você, ou diminuir o amor que Deus sente por você. Se Deus lhe ama, Ele vai continuar amando você para sempre. Cristo realizou essa obra e o Espírito aplicou essa obra em nossos corações. Aprenda isso, você não é salvo pelas suas obras. Se fosse assim, ninguém ia para o céu. Você podia passar a vida toda fazendo tudo que era certo. E no último momento, se você deslizasse um pouquinho, você ia para o inferno. E tem gente dizendo, mas é assim, pastor. Como? Que Deus é esse?
Graciosamente Deus nos salvou. Certa feita eu estava no seminário e perguntaram assim para mim: pastor, é possível perder a salvação? E aí a minha resposta foi a seguinte: vamos pensar comigo. Ele disse: tá certo, vamos. Eu perguntei: você foi salvo pelo quê? Ele disse: pela graça. E graça significa o quê? Ele disse: favor imerecido. Aí eu disse: então significa dizer que você não fez nada para ser salvo? Ele disse: é. Aí eu disse: como é que você então pode fazer alguma coisa para deixar de ser salvo, se você não fez nada para ser salvo? Percebe a lógica? Não adianta. A nossa salvação é mediante a fé, e pela fé somente fomos salvos pela graça, não depende das nossas obras. Se eu parasse por aqui, alguém poderia dizer: pastor, então agora eu posso fazer o que eu quiser, né? Usando uma frase comum por aí: eu posso chutar o pau da barraca e viver de qualquer jeito. Não é? Na verdade, quem fizesse esse tipo de pergunta também não conhece a graça. E muito menos a Cristo, o Senhor da graça, e muito menos a ação do Espírito Santo que aplicou essa obra redentiva no seu coração. Esse é o segundo ponto desse texto, que vai dos versos 4 até o verso 11. E diz respeito ao fato de que o Espírito não só aplicou essa obra em nossos corações, mas que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Ele não só aplicou essa obra, lá em Efésios o apóstolo vai dizer que ele é o penhor da nossa salvação. Ele habita em nós, de maneira que o Espírito nos ajuda a viver uma vida em santidade. É Ele quem nos direciona ao caminho. Ele é o Espírito que nos conduz à verdade. Ele é o Espírito que nos ilumina os olhos. Ele é o Espírito que nos consola. Ele é o nosso consolador nos momentos de dificuldade. Ele é o Espírito que nos conduz a Cristo e que glorifica o Filho o tempo inteiro. Ele é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Quer uma resposta acerca daqueles que perguntam se nós cremos no Espírito Santo? Nós cremos tanto no Espírito Santo que a nossa vida é totalmente impulsionada e determinada por Ele. Sem o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós seríamos incapazes de glorificar a Deus através das nossas atitudes. E aqui é a diferença. Aqui é a diferença. Lembra que no capítulo 7 o apóstolo Paulo vai dizer que miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? É fato que nós temos uma luta entre o velho homem, a nossa velha natureza caída lá em Adão, e o nosso novo homem que nasceu de novo, que foi gerado por esse Espírito Santo de Deus. Há essa luta constante, e o apóstolo vai tratar dela aqui mais uma vez. Por isso, o pendor da carne é inimigo contra Deus. Eu quero ler do verso 4 para a gente entender tudo. Vou ler de novo, do verso 4 até o verso 11. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do Espírito para a vida e paz. Preste atenção que a palavra Espírito aqui está sempre em maiúsculo. Não está sendo referente ao seu Espírito, mas está fazendo referência ao Espírito de Deus. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita
em vós. Já percebeu quantas vezes aqui a palavra Espírito, 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 Espírito está sendo usada no texto? A gente poderia entender esse texto aqui de Romanos 8 como uma montanha. Você já viu um alpinista tentando escalar uma montanha? E aí ele vai escalando aquela montanha no maior sacrifício, imagine que seja o Everest. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar lá. E ele vai subindo aquela montanha com tanto sacrifício, e quando ele chega perto, a coisa vai ficando mais difícil, mais complicada, mas aí quando ele chega no final da montanha, tem aquele momento de ápice, onde ele pode contemplar aquela beleza lá em cima e olhar para tudo aquilo e se maravilhar com a beleza daquele lugar e da conquista de poder estar ali. Eu diria para você que esse texto de Romanos 8 é o cume desse monte. Nós não devemos olhar para os 4 primeiros versículos, os 3 primeiros versículos e dizer, a partir de agora eu vou chutar o balde. Não. Nós devemos olhar para esse texto e nos vislumbrarmos com ele, de maneira a glorificar a Deus pela sua graça maravilhosa sobre nossas vidas. Ao passo de que ele nos salvou pela sua graça e continua nos santificando por obra do Espírito Santo de Deus. Isso está claro em toda a Escritura. A sua salvação não depende de você. A sua santificação não depende de você. A sua glorificação não depende de você. Somos totalmente dependentes de Deus o tempo inteiro. É Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Nem a fé que você possui é sua. O escritor diz que Ele é o autor, aquele que criou, e Ele é o consumador da nossa fé. É Ele. É Cristo. É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, operando poderosamente em nossos corações, de maneira a nos salvar, a nos santificar e a nos glorificar. Isso seria motivo da gente viver agradecendo a Deus o tempo inteiro, glorificando o seu nome e adorando ao único que é digno de toda honra, toda glória, toda adoração e todo louvor. É por isso que a lei de Deus não é pesada para nós, mas ela desce na nossa boca como mel e o destilar dos favos, é assim que diz o salmista. A lei de Deus, ela é perfeita, e o salmista vai dizer no Salmo 19, ela refrigera a alma. A lei de Deus para os crentes não é nada pesado, porque ela não nos acusa. Nós cumprimos a lei de Deus porque amamos a Deus e a sua palavra. Essa verdade que transformou em nossas vidas, e nós somos impulsionados a amá-la e a viver de maneira que Ele seja glorificado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Louvado seja Deus! E isso nos dá uma certeza do que o apóstolo está dizendo aqui nos últimos versículos 11, no versículo 10 e 11. Embora o nosso corpo, que está ligado ainda à nossa natureza caída por causa do pecado original, e ainda carregamos ele, lembra do apóstolo no capítulo 7, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mesmo esse corpo, ele será transformado em glória, que é o que chamaríamos de glorificação. Isso se dará no final desse processo de santificação. O Espírito habita na igreja. O Espírito habita em nós. O Espírito Santo de Deus se move em nosso meio. Ele não é estático. Ele nos direciona. Ele nos aponta o caminho. É Ele quem não deixa a igreja se sentir só. Nos momentos de solidão de nossas vidas, é Ele quem nos faz lembrar que Deus está conosco. Ele é um Deus presente, é um Deus que cuida de nós. É nos momentos em que estamos vivendo as noites mais escuras de nossas almas, que Ele é a luz que ilumina os nossos olhos, nos fazendo lembrar que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem ao amanhecer. É Ele que no momento mais difícil
dessa pandemia nos faz lembrar que Deus continua no controle de todas as coisas, conduzindo todas as coisas para a glória do seu nome e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Louvado seja Deus por isso. No final das contas, esse Espírito realizará uma obra gloriosa na igreja, vivificando agora os nossos corpos, dando vida a Ele. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Observe, quem ressuscita Jesus dentre os mortos é o Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que habita em vós. Seremos glorificados. O corpo que hoje morre por causa do pecado se tornará imortal, porque através da obra do Espírito Santo teremos os nossos corpos glorificados. Isso significa ausência total do pecado, de maneira que não morreremos mais. Mas a obra redentora e salvadora de Deus será aplicada em nossas vidas de maneira plena e vivos, de carne e osso e não espírito, vivos como seres humanos, corpo e alma, glorificando ao Deus que é vivo, a Cristo, o seu Filho, que hoje está nos céus em corpo e alma. Homem, 100% homem e 100% Deus, nós o veremos face a face, o nosso Salvador, como Ele é, e seremos a semelhança dEle, teremos o corpo glorificado, sem pecado. É isso que o Espírito Santo fará em nós, não por nossas forças, porque se Deus nos entregasse as nossas próprias paixões, nós estaríamos perdidos. Mas aprove a Deus nos amar primeiro. E diz a Bíblia que Ele prova esse amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, nós não temos desculpa para viver uma vida em pecado. Muitos crentes usam a frase de Paulo como desculpa. Está vendo, pastor? O apóstolo diz aqui, olha, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, quando eu vejo, já tenho cometido. Está vendo, pastor? É assim mesmo, a carne é fraca. A carne é fraca. Para todo mundo que diz isso, eu só tenho uma resposta. Se a carne é fraca, quem disse a você que o pecado é a vitamina? Quando você está fraco, você não procura tomar uma vitamina para ficar forte? A vitamina para a carne, para essa carne fraca, não é o pecado. Nós não devemos usar esse texto como desculpa. Muito pelo contrário. Esse texto relata a luta que o apóstolo tinha entre sua nova natureza e sua antiga natureza. Não temos desculpas para viver uma vida pecando o tempo todo, porque morremos para o pecado, já não somos mais escravos do pecado, somos agora escravos de Cristo, de Deus. É isso que diz o texto. A lei já não vive mais acusando a gente. E o Espírito de Deus habita em cada coração, de maneira que não existe desculpa para quem quer que seja viver uma vida constante em pecado. Isso não é da nossa nova natureza. Antes, vivíamos segundo a carne, éramos inimigos de Deus, como diz o texto. Hoje não. Se o Espírito de Deus habita em nós, o desejo do nosso coração é o mesmo de Paulo. Não considerem nada como minha vida como preciosa. Antes, o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Irmãos, quantos crentes hoje vivendo debaixo de um egoísmo, pensando nele o tempo inteiro. Os seus desejos devem ser realizados e esse egoísmo é levado ao extremo quando ele começa a dar ordens a Deus, dizendo, eu não aceito, eu determino, eu quero desse jeito, eu quero daquele jeito. Quem somos nós? Aprenda uma coisa, você, se não aprendeu ainda, eu já disse milhares de vezes isso a você. O mundo não gira em torno de você. Quando você entrou na história do mundo, essa história já existia há muito tempo. Você entrou numa história que já existia há muitos anos. O mundo não gira em torno de você.
O mundo gira sim em torno de uma única pessoa, mas essa pessoa não é você. Essa pessoa se chama Cristo. O mundo foi criado por Ele, por intermédio dEle, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo vai dizer que só a Ele deve ser dada a glória, o louvor. Tudo converge para Cristo, não para você. Egoísmo é idolatria. Egoísmo é a quebra do primeiro mandamento. Egoísmo é achar que você é Deus, quando na verdade você não é. Quantos crentes têm vivido como se ainda estivessem sobre o domínio do pecado, sendo motivados pelas suas paixões carnais? E eu devo lembrar a você que quando o texto está falando aqui da palavra carne, a ideia de sarkinos no texto, não está fazendo referência a esse seu corpo físico imortal tão somente. Não é a paixão da minha mão, porque a sua mão não faz nada sozinha, a não ser que ela esteja com Parkinson. Mas todas as suas atitudes são comandadas pela sua alma, que governa o seu corpo. É lá que estão as suas emoções. É lá que está o seu intelecto. É de lá que vêm as suas motivações. Às vezes a gente diz, falei sem pensar. Não, você pensou. Você só não mediu as consequências. Porque para falar tem que pensar primeiro. Há todo um processo que acontece antes que as palavras saiam da sua boca. É por isso que nós devemos frear nossa língua, porque temos controle sobre ela. É por isso que nós podemos frear as nossas atitudes. A gente só vai para onde a gente quer ir. Você não acorda de manhã com o seu pé levando você. Não! O seu pé só vai para onde você quer que ele vá. Já viu uma criança quando a mãe às vezes quer levar ele para o supermercado para fazer a feira? Vamos ali comigo na feira. Pega na mão do menino e o menino não quer ir. Já viu como é? Uma caminhada que levaria 5 minutos, às vezes termina levando meia hora. É você puxando o menino para cá e o menino fazendo peso, querendo ir para o outro lado. Já viu? Diferente de quando você diz a ele, vamos ali comprar um negócio ali para você na barraca. No instante ele vai, né? Se brincar, ele vai puxando você na frente e você, se não brincar, daqui a pouco está correndo atrás do menino. Irmãos, nós só fazemos aquilo que queremos. E sabe o que é que o apóstolo Paulo está dizendo? É que se o Espírito Santo de Deus habita de fato na sua vida, a sua motivação, o seu querer, é viver uma vida que Deus seja glorificado em todos os instantes. Em todo tempo. Em toda hora. O crente ama a lei do Senhor. Ele reconhece suas dificuldades. Mas o prazer dele está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita dia e noite. Ele sabe as suas limitações. Ele sabe que sozinho ele não consegue fazer. Mas ao mesmo tempo ele reconhece. Ele ama essa lei e reconhece que esse Espírito conduz a sua vida para que ele viva uma vida que glorifique a Deus. Com isso eu não estou dizendo que o crente não pode pecar. Ele pode pecar. Até porque o bem que a gente quer fazer, muitas vezes a gente não consegue fazer. Mas o mal que a gente não quer, quando a gente percebeu, a gente já cometeu. A Bíblia diz que nós pecamos por obras e por pensamentos. E ela chega a nos dizer que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. E eu quero crer que você nunca disse isso. Uma vez, um pastor batista bem conhecido, alguns irmãos aqui gostam dele, chamado Paul Washer, foi pregar em uma determinada região, e quando ele terminou de pregar, um irmão veio conversar com ele e disse, pastor, fazem 14 anos que eu não peco. Ele disse que na hora tomou um susto. Como assim, o irmão? Pastor, tem 14 anos que eu não peco. E aí ele olhou para aquele irmão e disse assim, irmão, quero só fazer uma pergunta a você. Você tem amado a Deus como a Escritura diz que você deve amá-lo? E aí ele parou assim, uns segundos, e o pastor na mente disse, peguei ele. Porque se ele disser que tem amado a Deus como ele deveria amar, ele está blasfemando.
E se ele disser que não amou a Deus como ele deveria amar, ele passou 14 anos pecando. O pastor olhou para ele e disse a ele: irmão, 14 anos você continua pecando. As nossas forças, elas são incapazes de por si só nos justificar diante de Deus. Lutero já reconhecia isso. No hino Castelo Forte ele vai dizer: a nossa força nada faz, estamos nós perdidos. Mas ao mesmo tempo ele diz: mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. O Espírito de Deus habita em nós. O crente pode até pecar, mas ele não fica se lambuzando no pecado, porque ele não pertence mais àquela natureza pecaminosa. Costumo sempre usar essa frase que a gente tem numa música popular. Ele cai, mas ele levanta, ele sacode a poeira e dá a volta por cima, porque ele vive agora uma nova vida para a glória de Deus, o nosso Pai. O terceiro ponto dessa mensagem, ele é extremamente importante para compreendermos isso. O Espírito Santo, ele vai agora ministrar aos nossos corações a certeza de que nós somos filhos de Deus. Isso é extremamente importante. E a ideia aqui é que Deus é um rei soberano, dono de todas as coisas, que Cristo é um príncipe herdeiro desse Deus, e que nós também agora somos príncipes herdeiros de Deus. De maneira que aquilo que está separado para o Senhor Jesus Cristo também está separado para nós. Observe o texto. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Ou seja, a gente tem dívida nenhuma com a carne mais. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, veja só, é o Espírito que mortifica, é o Espírito que guia, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas receberes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito, de novo com E maiúsculo, testifica com o nosso espírito, agora com E minúsculo, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Fomos feitos filhos de Deus. Através dessa obra aplicada em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E sabe como é que a gente recebe Cristo? A gente recebe Cristo pela fé. Mas a fé não é algo que você nasceu com ela. A fé é um dom de Deus, segundo Efésios. E esse dom de Deus, essa fé salvífica de Deus, ela é aplicada em nossos corações. Ela é algo que vem de fora para dentro. Ela é aplicada em nossos corações pela obra do Espírito Santo, que gera fé em nossos corações. Agora, há uma outra coisa interessante nesse texto. Observou que o verso 15 diz que nós fomos adotados, recebemos esse espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. E aqui há uma coisa interessante. Porque tem uma palavrinha aqui que está em aramaico e que não foi traduzida para o português. Porque se estivesse no texto estaria, pelo qual chamamos Pai, Pai. Essa palavrinha Abba, ela é uma palavra no aramaico, que era a língua falada naquela época do Senhor Jesus Cristo. E ela significa Pai. Mas por que não está traduzido somente pelo qual clamamos Pai? E sim,
foi mantido a palavra Abba do original e mantido a palavra do original Abba e a palavra pai do grego. Porque essa ideia de pai aqui, eu já expliquei para vocês algumas vezes. É a ideia de uma criança totalmente dependente e necessitada desse pai. A melhor ideia para a gente compreender isso é de um judeu andando no deserto, e naquela época você sabe que não tinha caminhão, não tinha carreta, não tinha caminhonete. E as viagens eram feitas muitas vezes com camelos, animais, um burrinho carregando os pertences da família e eles a pé, andando por quilômetros e mais quilômetros. E aí você pensa numa criança de 5 anos, em que o seu pai está andando no sol escaldante do deserto, carregando aquele burrinho, com aquele peso, e a criança andando e o pai se distanciando dela, porque a criança não anda igual um adulto. E ele vai se distanciando mais, e aquela criança vai perdendo as suas forças, a sua força vai esmorecendo, e ela vai ficando sem força, ela já não aguenta mais chegar aonde o pai está, e ela grita de longe, Abba! Nesse mesmo momento, todo e qualquer pai que ama o seu filho, ele vai parar o que está fazendo, vai se voltar para trás para socorrer aquela criança. Quem usa essa palavra para falar com seu pai são crianças. Os adultos não tratam o pai com essa mesma palavra. O que o Espírito Santo faz conosco é nos mostrar que, como aquela criança dependente do seu pai, e que pode recorrer a ele todo instante em busca de socorro, nós, a igreja do Senhor, podemos ir a ele em todos os instantes, recorrendo pela sua ajuda, pelo socorro divino. E esse Pai celestial, que é Senhor de todas as coisas, inclinará os seus ouvidos para os seus filhos e os acolherá em qualquer circunstância. Sabe o que isso nos faz pensar? Que nós devemos levar a nossa vida descansando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu queria começar aplicando esse texto perguntando a você: o que perturba você ainda nos dias de hoje? O apóstolo Paulo abriu esse texto dizendo: já não há mais condenação nenhuma para nós. Porque a lei do pecado já não está mais sobre nossas vidas. Mas a lei do Espírito da vida aplicou em nossos corações a obra da redenção de Deus. Não estamos sozinhos nesse mundo e não estamos sozinhos na nossa luta contra o pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. E se isso ainda para você não for suficiente, em qualquer momento e circunstância, você pode dobrar os seus joelhos e clamar a Ele: Pai, aqui estou eu, só, precisando do Teu auxílio e da Tua ajuda. E Ele inclinará os seus ouvidos lá do seu trono da glória, ouvirá o nosso clamor, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. O que é que você quer mais? O que está faltando para trazer alento e sossego a esse seu coração? Do que mais você está precisando para viver uma vida descansando no amor de Deus? Ele nos salvou, Ele nos santifica e Ele vai glorificar cada um de nós. A sua palavra diz que pode até uma mãe virar as costas para o seu filho, mas o Senhor Deus jamais abandonará um filho seu. Sabe por que às vezes você se entristece? Sabe por que às vezes você se aperreia, usando um português bem nordestino?
porque você está bebendo a água do poço errado. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Que ele pergunta para ela, dai-me de beber, e a mulher de alguma forma nega a água para ele. Ele diz, mulher, se você soubesse quem está pedindo de beber a você, você é que me pediria de beber. E eu te daria de beber. Mas só que eu daria para você uma água que faria fluir de você um rio de água viva para a vida eterna, de maneira que você jamais teria sede. Sabe por que às vezes a gente se entristece? Sabe por que às vezes a gente se aperreia? Sabe por que às vezes a gente vive a nossa vida churumingando, igual aquela hiena Hart, né? Ó vida, já viu que tem crente assim? Ó vida, ó céu, parece que tem uma nuvem negra andando na minha cabeça. Sabe por que às vezes a gente está vivendo assim? Porque você está bebendo água do poço errado. Muitas pessoas nesse exato momento estão bebendo a água do poço errado. Muitas pessoas, nesse momento em que eu estou expondo a Bíblia para vocês, estão ouvindo pessoas de púlpito dizerem a elas, vocês podem, vocês são fortes, você é a coisa mais preciosa para Jesus Cristo. Você é o centro de Deus. E essas pessoas começam a encher o seu peito de orgulho. E eles vão dizendo a ela, você é a tampa do último refrigerante crush. Você pode tudo nesse mundo. A primeira decepção que a pessoa tem, vem a tristeza. Eu não sou nada. É verdade, você não é nada. Que isso, pastor? Eu também não sou nada. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sem Ele nós estamos perdidos. Não passamos de pó, de poeira, de barro. Viemos do pó e ao pó tornaremos. Sem Cristo somos incapazes de vencer. Aprenda isso. Queridos irmãos, essas promessas, nós devemos nos apropriar dela e viver a nossa vida com a certeza de que não seremos condenados, com a certeza de que o Espírito habita em nós. E para o Espírito Santo se mostrar habitando em nossas vidas, não é falando uma língua que ninguém entende, não é pulando dentro de uma igreja como se nós fôssemos um monte de bode pulando de um lado para o outro, ou girando, ou fazendo alguma coisa desse tipo, porque a única coisa que esse tipo de manifestação produz é somente o cheiro do suor quando o culto acaba. Porque as vidas continuam do mesmo jeito. Mas a real manifestação do Espírito Santo na vida de alguém, ela é vista pelo fato de que Deus pega um pecador miserável e transforma a sua vida numa nova criatura, de maneira que o mundo possa olhar para essa pessoa e ver a diferença em sua vida provocada pelo Espírito Santo de Deus. Se Deus mudou a minha vida, se Deus mudou a sua vida, essa vida deve glorificar a Deus em todos os instantes. E devemos descansar, irmãos. Os tempos são difíceis. Os dias aos olhos humanos são ruins, mas devemos lembrar, Deus não abandonou a gente. Ele está conosco. Devemos lembrar, nada fugiu do controle de Deus. Ele tem o controle soberano sobre todas as coisas. E devemos lembrar que no dia do Senhor Jesus, quando Ele descer do céu com todo poder e glória que só a Ele são devidos, todos nós teremos os nossos corpos glorificados à semelhança dele e habitaremos com ele para todo o sempre. Louvado seja Deus. Que hoje esse mesmo Espírito traga segurança ao seu coração. Que você possa experimentar a paz de Deus que excede todo o entendimento humano.
que você possa de fato experimentar o amor de Deus sobre sua vida e você possa sair daqui com o seu coração sossegado, como a gente costuma dizer. Às vezes eu digo isso à irmã Vera. A irmã Vera vem conversar comigo às vezes e aí parece que é um problema bem grande. Depois eu converso com ela que ela vai dizer. Quando ela vem me contar, eu digo, fique tranquila que Deus vai resolver, sossegue. Aí ela é mesmo, né, pastor? É, fique tranquilo. Daqui a pouco ela, bem que o senhor disse, pastor. Deus resolve, Deus resolve. O que a gente precisa fazer é viver seguro e descansar no amor de Deus. Porque Ele, como diz o apóstolo Pedro, tem cuidado de cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Quero convidar você a ficar de pé. E nós vamos orar a Deus. Agradecendo ao Senhor pela salvação. Agradecendo a Deus porque cuida de nós. Agradecendo a Ele porque podemos recorrer a Ele em qualquer momento de dificuldade de nossas vidas. Agradecendo a Ele porque Ele separou para nós uma herança em que nós desfrutaremos essa herança eternamente, em Sua presença, para a glória do nome dEle. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação que o Senhor otorgou a nós. Obrigado porque não éramos merecedores, Senhor, em absoluto de nada disso. Mas pela tua infinita graça, favor e misericórdia, o Senhor decidiu nos salvar. E o teu santo, bendito e maravilhoso Espírito aplicou essa obra salvadora, redentora em nossos corações, de maneira a gerar vida em nós. E não somente isso, mas o teu Espírito habita em nós, nos consolando, nos confortando, nos conduzindo à verdade, nos iluminando, apontando o caminho, fazendo com que a gente possa viver uma vida que glorifique ao teu nome. Obrigado pela certeza e a esperança de que temos, ó Deus, um tesouro separado para nós, que é a presença do Senhor para todo sempre em nosso meio. Viveremos num lugar onde não haverá choro nem ranger de dentes, onde não sentiremos falta de nada, porque o Senhor mesmo suprirá todas as nossas necessidades. Obrigado pela certeza de que mesmo nos momentos mais difíceis de nossas vidas, nós podemos recorrer ao Senhor em oração com a certeza de que o Senhor inclinará os seus ouvidos para nos ouvir. E no momento certo, na hora certa, o Senhor agirá de maneira poderosa, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Ti. Obrigado, Senhor, pela certeza que a Tua palavra nos dá, pelo alento que ela traz ao nosso coração. Obrigado pela Tua verdade a nós revelada. Verdade que conforta, verdade que alimenta, verdade que sustenta. Agora, Senhor, dai-nos, Senhor, uma semana abençoada na Tua presença. Leva-nos em paz aos nossos lares, livra-nos da violência do mundo, do homem sanguinário, como diz o salmista. Dai-nos, Senhor, um sono regenerador, uma semana, como já disse, abençoada. Que o Teu Santo Espírito direcione todas as nossas decisões e toda a nossa vida. Assim clamamos e assim pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e as benditas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado em toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem sentar, o som do céu estará louvando ao Senhor e assim estaremos nos despedindo. Lembrando aos irmãos que evitem aglomerações e espero
todos na quarta-feira na nossa live que é transmitida aqui pela igreja.